Bom dia, meus irmãos. Saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Estamos passando dias difíceis. Pandemia, economia abalada, violência, corrupção, ovos de Páscoa caríssimos, pessoas, algumas próximas de nós, enfrentando os piores dias da vida delas. Em dias assim, precisamos de muita fé. Nos dias bons eu acredito que é mais fácil para a gente sentir Deus bem pertinho de nós. Mas e nos dias ruins? Será que Deus está conosco nos dias ruins? É sobre isso que quero falar hoje. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não umas, não algumas coisas, todas as coisas. Será? Em dias bons a gente acredita, mas e nos dias ruins? Vamos voltar no tempo, aproveitando que essa semana que vem agora é a semana de Páscoa. Vamos voltar para um dia horrível na vida de Jesus, para ver como é que foi que ele reagiu aquele dia e se realmente, será que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Vamos ver a quinta-feira de Páscoa na época de Jesus, a última Páscoa dele na forma humana aqui na Terra. O que será que Jesus disse naquele dia? Um dia que ele passou triste em muitos momentos, angustiado em alguns momentos, mas Jesus foi muito claro. É só você abrir a Bíblia e ver, lá está tudo que Jesus disse em suas últimas horas antes da cruz. Será que ele reclamou do que estava acontecendo? Vejam as palavras de Jesus que antecederam o momento final no qual ele foi preso. Começo em Mateus 26:24. Palavras de Jesus. O Filho do Homem vai morrer como está escrito a seu respeito. Jesus diz também aos apóstolos: ainda essa noite todos vocês me abandonarão. E continua: pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso é Mateus 26:31. Rebanho disperso, pastor ferido. Numa noite difícil, como seria aquela quinta-feira, Jesus poderia ter convocado 1000 anjos direto do céu para ajudá-lo, mas não o fez, e explica o motivo em Mateus 26:54. Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Já no Getsemane, em vez de colocar a culpa nos soldados que o prenderam, Cristo explicou que eles, soldados, eram apenas atores em um drama no qual eles não haviam escrito. Diz Jesus: mas tudo isso aconteceu para que cumprissem as Escrituras dos profetas. Mateus 26:56. Até Judas, que o traiu naquela noite, Jesus desculpou de antemão. Querem ver? Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Isso é João 13:18. Sem contar a oração que naquele dia Jesus fez a Deus e diz ao Pai: eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João 17:12. E para encerrar, Jesus disse ainda: eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Isso é Lucas 22:37. Resumindo, o que Jesus mais disse naquela quinta-feira foi cumprir Escrituras e estava escrito. Ou seja, cada um daqueles momentos de dor, de desespero que estavam ocorrendo eram conhecidos por Deus. Deus estava de acordo com aqueles momentos e cada um deles era necessário, pois levariam ao bem final, a grande vitória. E que vitória! 29 profecias das Escrituras foram cumpridas naquelas últimas 24 horas, sendo que dessas profecias, a mais recente já tinha 500 anos. Impressionante. Vou até dizer aqui alguns exemplos de profecias que Jesus cumpriu. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Salmos 22:16 também, perfuraram-me as mãos e meus pés. Ou Salmos 22:18, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. E claro, minha profecia predileta, Amós 8:9, que diz: naquele dia, declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Sim, até as trevas estavam previstas. Então, o que Jesus fez questão de dizer naquele dia, naquela quinta-feira, foi que tudo o que iria acontecer estava escrito nos planos de Deus. Tudo, incluindo os piores momentos. Naquela quinta-feira, Jesus estava executando um plano divino. Deus era quem estava no comando dos acontecimentos. Não à toa, as últimas palavras de Jesus na cruz, tão conhecidas, foram: está consumado, um grito de vitória. O que estava consumado? O plano divino da redenção da raça humana. O presente da graça de Deus para os homens. As obras realizadas por Jesus como homem na terra estavam concluídas. Até as pessoas que estavam contra Jesus, sem saber, foram ajudando nos planos de Deus. E acontecer o plano como estava previsto, como estava escrito, como Jesus falou. Pilatos, por exemplo, mandou pregar uma placa na cruz, Rei dos Judeus, em 3 línguas, aramaico, latim, grego. Todo mundo que passava pelo Calvário lia aquilo e falava: nossa, o Rei dos Judeus. Caifás, o alto sacerdote judeu, inimigo de Jesus, alguns dias antes do dia que Caifás decidiu matar Jesus, ele diz, e está em João 11:50, melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Que excelente definição da missão divina de Jesus Cristo, vocês não acham? Por isso comemoramos todos os anos na Páscoa aquilo que parecia uma tragédia, parecia uma derrota, mas era um plano divino vitorioso, com Jesus morrendo para salvar todos os filhos de Deus que acreditassem nele, inclusive os que viriam depois. Sempre cumprindo as Escrituras, cumprindo profecias de 500, 700 anos antes, o que aconteceu na Páscoa foi Deus agindo naqueles dias em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o propósito dele. Isso te lembra alguma coisa? Sim, isso mesmo. Romanos 8:28. Paulo tinha toda a razão. Tudo o que acontece aos que amam a Deus, no final coopera para o nosso bem. Então, trazendo aquela Páscoa para os dias de hoje, se você também está atravessando hoje dias de derrota, doença, dias de dívidas, de angústia, não esqueça que Deus continua no comando. Todas as coisas que irão acontecer nesses dias difíceis vão no final cooperar para o nosso bem. Acredite. E sabemos que se orarmos a todos os momentos, dividindo o que nos acontece com Deus, Deus vai estar em cada uma dessas coisas ao nosso lado. Simples assim. Nós oramos, Deus age. Deus está o tempo todo no controle e age para o bem daqueles que o amam. Lembre-se, Deus atua em todas as coisas que estão acontecendo, não apenas nas coisas boas. Faça as menores coisas com Deus. Agradeça as bênçãos, as coisas que dão certo. Passe a Deus suas preocupações, medos, ansiedades. Reclame, chore. Jesus chorou quando estava angustiado. E não esqueça, hoje em nossos dias ruins, nós temos Jesus Cristo, assentado nos lugares celestiais, à direita de Deus Pai, orando e intercedendo por nós. Então a gente ora e Deus responde. A gente ora em nome de Jesus. Afinal, Deus exaltou Jesus acima de todas as coisas, fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Ore sim, em nome de Jesus, aquele Jesus que há 2000 anos atrás ressuscitou, como iremos celebrar novamente daqui a alguns dias na Páscoa.
O vírus não está no controle, mas Jesus ressurreto está. A economia não está no comando, mas Jesus está. Aquele governante corrupto não controla a cidade nem o Estado. Jesus é o Senhor. E quando a gente ora em nome de Jesus, Deus ouve. Não esqueçam que Deus não se distrai nem nos abandona. E que os caminhos e o pensamento de Deus são mais altos que os nossos. E quando seus dias de dificuldade e derrota no final se revelarem como dias de vitória, como os de Jesus se revelaram naquela Páscoa, quando as coisas ruins desse dia resultarem em um bem final, não esqueçam de agradecer ao nosso Deus. Sim, Deus está o tempo todo no controle. Estava no controle há 2000 anos atrás e está no controle ontem, hoje, nessa próxima semana. E nós, como filhos de Deus, pecadores perdoados, herdeiros da eternidade, nada pode nos separar da nossa vitória final em Cristo. Nada. Não importa as coisas ruins que esses dias estão trazendo. A vitória final está assegurada e é nossa. Te agradecemos, Jesus, e prometemos não esquecer que contigo todas as coisas cooperam para o bem final. Boa semana a todos, boa Páscoa e um abraço.